Mateus capítulo 13, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Queridos, esse texto ele tem uma interpretação muito lógica, mas que às vezes é difícil de nós compreendermos dessa maneira. Primeiro, vai falar que acharam um tesouro num terreno, num campo. Isso era comum na cultura da época, porque era uma cultura de guerras, de invasões, de lutas pelas cidades. E sempre quando o inimigo estava a caminho, que os atalaias avisavam que os inimigos estavam chegando, as pessoas pegavam os documentos das suas posses, das suas terras, que os seus pergaminhos e enterravam. E se eles tinham ouro, tinham prata, tinham tesouros, eles enterravam também. Porque o adversário vinha e ele levava tudo, pilhava tudo, roubava tudo. Levava todos os despojos. Então as pessoas, na perspectiva de um dia voltarem às suas casas, voltarem à sua terra, ou eles, ou os seus filhos, eles guardavam os documentos mostrando que aquela propriedade pertencia a eles. E eles marcavam locais onde os tesouros estavam escondidos. Então era muito comum da época de Jesus, nos terrenos, ter tesouros escondidos. O interessante é que esse tesouro estava escondido num terreno, um terreno que não estava sendo cultivado, não estava sendo guardado, não estava sendo, não tinha ninguém ali, porque o homem foi e cavou naquele terreno, um terreno abandonado. Por mais que nós vemos pela palavra que esse terreno foi comprado porque tinha um dono, mas estava abandonado. E esse homem cavou e achou um tesouro. E ele ficou muito feliz. E ele pegou esse tesouro e enterrou de novo. Saiu, vendeu tudo quanto tinha, para comprar aquele terreno, por causa daquele tesouro. Eu quero falar uma coisa. A história mais lógica seria o seguinte: se alguém cavasse num terreno abandonado e achasse um tesouro, o tesouro era da pessoa. E a pessoa ia pegar, levar o tesouro embora, ninguém sabia que o tesouro estava escondido, levaria o tesouro embora. E daí ficaria com as suas posses, com as suas riquezas, e ainda teria um tesouro. Mas a palavra fala que esse homem achou o tesouro, escondeu o tesouro, guardou o tesouro com muito carinho, pegou, saiu com alegria, para dispor tudo que tinha, para comprar aquela terra, porque ele amou aquele tesouro. Eu quero falar que esse homem que compra o tesouro é Deus. Deus olhou para mim e para você como esse campo abandonado, esse campo sem cerca, esse campo sem cultivo, esse campo sem guardas. Ele olhou para mim e para você e ele viu um tesouro. Ele viu que tinha um tesouro dentro de mim, dentro de você. E ele foi comprar o campo. E para comprar o campo ele deu tudo quanto tinha. Ele pagou um alto preço para ter a mim, para ter você. A palavra do Senhor, 1 Coríntios 6, 20, fala assim, que nós fomos comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, porque vocês foram comprados, fomos comprados. 1 Pedro 1, 18, 19, fala assim, que nós fomos resgatados. Resgatados é quando nós somos libertos pelo pagamento de uma dívida. Somos resgatados pelo sangue de Jesus, sangue precioso de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço do campo. Desse campo que não tinha nada em cima, não tinha beleza na superfície, não tinha nada para oferecer, mas Deus deu tudo que Ele tinha para adquirir, para ter direito legal na minha vida e na tua vida.
Eu quero que você tenha os olhos abertos para você enxergar que Deus te ama profundamente. Deus ama profundamente cada vida. Não importa o campo. Não importa a situação do campo. Tem campo que é o matagal, tem campo cheio de sujeira, tem campo cheio de entulho, tem campo que está cheio de contaminação que o diabo joga, cheio de lixo. Mas Deus, Ele não vê o lixo. Deus, Ele não vê o matagal, Ele não vê o abandono. A gente pode estar à mercê de nós mesmos, perdidos, deixando tudo de pior brotar em nós. Mas Deus olha para nós e vê um tesouro dentro de nós. Deus olha para mim e Ele vê um tesouro dentro de mim. Deus olha para cada homem, para cada mulher e vê um tesouro dentro de nós. A palavra do Senhor fala que Deus, 1 Samuel 2,8, fala assim que o Senhor levanta o pobre do pó e do esterco, do lixo. Ele exalta o necessitado e faz assentar entre os príncipes para herdar o trono de glória. Ele tira do lixo para colocar no trono. Ele tira daquele que só tinha necessidade, só tinha deficiência, não tinha nada para agradar. E ele fala que ele exalta, que ele levanta para colocar entre os príncipes. Entre os príncipes, ele pega o abandonado, ele pega o perdido, ele pega o pior dos piores e ele dá um trono de glória para esse homem, para essa mulher. Ele fala, é o meu príncipe, é a minha princesa. Deus acha o tesouro dele no lixo. Eu não sei vocês, mas eu, quando fui achado, eu estava no lixo. Nós estávamos no lixo. Alguns ainda eram melhorzinho, né? Mas alguns estavam no lixo quando foi achado. Mas louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel 16:7 fala assim, ó: o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o tesouro, Deus vê a preciosidade, Deus vê o ouro que tem dentro de você. Deus vê, querido, a glória que Ele colocou dentro de você. E Deus olha para cada um dos perdidos e vê da mesma maneira um tesouro. Não importa o campo, não importa a situação que está do lado de fora. E outra, Deus poderia falar assim, o tesouro é meu e o campo eu abandono. Mas Ele quis o campo. Ele podia falar assim, não, vem cá, eu vou usar o que tem de bom. Vou pegar o tesouro, vou pegar as virtudes, vou usar você. Deus não quer me usar, Deus não quer te usar, Deus quer você. Deus quer você inteiro, Deus quer o campo inteiro. Deus não quer me usar, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Deus não quer só te usar, não. Deus quer a gente por inteiro. Deus quer cada homem dessa terra por inteiro. É por isso que Ele quer o campo todo. O campo abandonado, mas Ele quer o campo. Pode ser que o campo só tenha fraqueza. E a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo veio para assistir às nossas fraquezas. Deus não quer só o que nós temos de bom, gente. Tem gente que fala assim, ai, eu tenho tanto defeito, Deus não me ama. Ai, eu erro, Deus não me ama. Ai, eu tenho ainda essa dificuldade, Deus não me ama. Deus, Ele vê o tesouro dentro de você. Deus, Ele vê algo precioso dentro de você. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Isso nos constrange. Isso nos dá uma perspectiva que nós temos que ver como Ele vê. Nós temos que olhar com os olhos do Senhor. Nós temos que olhar as pessoas mais terríveis do mundo e falar, ó, tem um tesouro dentro desse cara. Tem um tesouro dentro desse bandido. Tem um tesouro dentro dessa pessoa egoísta. Tem um tesouro dentro dessa prostituta. Ela é um tesouro, ele é um tesouro. Nós temos que ver, é um príncipe que não sabe que é príncipe. É um príncipe que está na rua, é uma princesa que está na rua. Porque o Senhor falou que tem um trono para cada um que está no lixo. Tem um trono para cada um que está no lixo. Eu tenho o privilégio de estar falando para príncipes e princesas do Senhor Jesus. Porque vocês são príncipes, são princesas, são pessoas que o Senhor separou o melhor para vocês. E já deu o melhor, já provou
que vocês têm valor para Ele, porque já pagou o preço. Não foi qualquer preço não, de todo o sangue precioso, do Cordeiro sem defeito, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Foi o preço da minha vida, da tua vida. Isso já deveria nos constranger. Amado, quando a gente olha para o defeito de alguém, a gente fica tão assim indignado. Quando alguém erra com a gente fica tão revoltado. E nós temos que olhar como Deus olha, e temos que tratar como Deus trata, e temos que fazer o que Deus faz. O que Deus faz quando eu erro? O que Deus faz quando eu falho? Eu aprendi uma coisa. Uma vez eu estava orando e eu tinha pisado na bola. Eu era novo convertido, mas eu orava e jejuava muito. Eu tinha muita experiência com Deus. E quando eu pisei na bola, eu escutei uma gargalhada. Daí eu fiquei mais ainda oprimido, porque eu vi que o diabo estava zombando de mim. E eu fiquei ali sem vontade de olhar para o céu, sem vontade de orar, porque eu estava lutando tanto para não pisar na bola. Eu dei aquela escorregada feia, sabe? Todo mundo escorrega um dia, e a gente escorrega. E eu falei, Jesus, e eu fiquei lá, não tinha coragem de orar. E eu escutei uma gargalhada. E quando eu escutei aquela gargalhada, eu fiquei tremendo, não de medo do diabo, mas de vergonha de Deus, e dobrei o joelho. Mas a hora que eu dobrei o joelho, é como se aquela opressão que estava perto de mim foi se afastando. Eu falei, peraí, eu nem orei ainda, e o diabo já está com medo? Aí eu entendi que quando eu dobrei o joelho, antes de eu pedir perdão, o papai já veio. E o diabo parou de rir. E ele começou a se afastar. E mais uma vez eu entendi que Deus ama. Deus ama. E Deus não estava ali para jogar uma pedra. Deus não estava ali. Que vantagem tem ficar achando falha, defeito e pecado nos outros? Que vantagem tem? Fala para mim. Que vantagem tem ficar apontando os outros? Que vantagem tem ficar catalogando o erro dos outros? Nós temos que separar o barro do ouro. Temos que separar o lixo do tesouro. E começar a ver o tesouro na vida e nos olhos de cada um que está perto de nós. Amém, queridos? O interessante também que a palavra do Senhor vai nos deixar claro que cada vez que Deus, Ele visita, cada vez que Deus toca, cada vez que Deus mostra o amor dEle, a palavra do Senhor fala que cada revelação de Jesus pelo Espírito Santo, 2 Coríntios 3,17, nós somos transformados de glória em glória. Quer dizer o seguinte, esse tesouro que está escondido, que às vezes só Deus vê, só Deus sabe, ele começa a vir à tona, ele começa a aparecer, ele começa a ser trazido à superfície. Cada vez que Deus toca com o seu amor, cada vez que Deus traz o seu conhecimento, cada vez que Deus nos visita com o seu poder, Ele vai chamando à existência esse tesouro, esse ouro, essa glória, que eu mesmo nem sabia que tinha. Deus vai chamando a minha identidade verdadeira à superfície. Deus vai chamando as virtudes que Ele chamou para eu viver na superfície. Porque por mais que a gente olhe e veja que há uma natureza adâmica, mas uma semente divina foi plantada dentro de nós. E quando essa semente ela é regada pelo Espírito Santo, a vida de Deus começa a aparecer, começa a se manifestar. Queridos, eu quero falar que nós precisamos mostrar para o mundo que eles são um tesouro. Nós precisamos começar a amar o perdido como um tesouro. Nós precisamos andar pela rua e falar, eu estou vendo um monte de tesouro aqui. Porque a palavra do Senhor, Romanos 8,19, fala assim, que toda a criação perdida ainda, que está no cativeiro da corrupção, está aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Está aguardando que os tabernáculos que carregam a essência do céu e a presença divina pelo Espírito Santo, os tabernáculos da glória, os filhos da glória, manifeste a glória, para que a humanidade saia do cativeiro da corrupção, para viver a liberdade, para entender que eles também são preciosos, são importantes. Amém, queridos?
E para isso nós entendemos que o papel profético ele faz isso. Quando a palavra fala assim, 1 Coríntios 14, 24 e 25, se tiver um rebanho profético, pessoas proféticas, e entrar um indouto, incrédulo naquele lugar, de todos eles ele vai ser conhecido, de todos ele vai ser revelado. Os segredos dos seus corações serão manifestos. E ele vai cair de joelho e vai adorar a Deus, declarando publicamente que Deus está no meio de nós. E quando fala que os segredos dos corações vão ser manifestos, eu penso comigo que os segredos dos corações não é o pecado que a pessoa tem, porque a pessoa que tem o pecado, ela sabe que tem o pecado. Sabe que segredo que é manifesto no profético? Quem eu sou. Quem eu sou em Cristo. Quem eu fui chamado a ser. Meu destino. A minha identidade. Isso, para mim, né, para um perdido, para um indouto, incrédulo, é um segredo. E quando o profético vem e ele traz ali a revelação daquilo que Deus tem, chamando o tesouro à existência, a pessoa vai enxergar o segredo que estava dentro dela, o tesouro que estava dentro dela. E ela vai ter uma atitude só, não ficar envergonhada porque denunciaram o pecado, mas cair de joelho, debaixo do amor de Deus, declarando que o Deus mais lindo do universo, o único, a ama, conhece o coração dela, e está chamando ela para um relacionamento de intimidade. Foi isso que aconteceu comigo, aconteceu com você. Você teve um toque profético, você teve experiências com Deus, e isso foi chamando à existência aquilo que você foi chamado a ser. Nós vemos alguns homens que tinham alguma identidade que não era a identidade que Deus tinha dado para eles. Jacó era trapaceiro, era enganador, e por isso era alguém sem valor. Já no nome dele, ele era enganador e trapaceiro, alguém sem valor. Mas Deus olhou para ele e falou assim: é príncipe, é Israel. Não é alguém que não tem valor, é príncipe. Não é alguém vão, não é alguém fútil, mas é alguém que tem valor, é príncipe. Tem outro exemplo da Bíblia que eu quero deixar aqui. Quando Filipe, em João 1,45, Filipe chega e fala assim, chega para Natanael, fala: Natanael, achamos aquele de quem as escrituras dizem, de quem os profetas falaram. Achamos Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe era discípulo de João Batista. João Batista estava já 1 ano e meio pregando na adjacente do Jordão, ali em Jerusalém, toda a Judéia. E fala que todos vinham e eram batizados por João Batista. E João Batista, quando ele pregava, ele falava assim: ó, está no meio de vocês um que vocês não conhecem. Está no meio de vocês um que eu não tenho autoridade nem para desamarrar a sandália dos pés. Está no meio de vocês o Messias, o Cristo, o esperado. Todo judeu sabia toda palavra profética do Messias. E eles aguardavam o Messias. E quando Jesus apareceu no cenário, João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus, é Ele, é Ele. E quando falou é Ele, ele falou assim: aquele a quem desceu o Espírito Santo, Deus falou para mim, é esse que é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. E foi aí que André e Filipe passou a evangelizar. André chamou Simão, que é Pedro, seu irmão, e Filipe chamou Natanael. Mas Natanael falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, Filipe falou assim, ó, João Batista falou, eu estava lá no batismo, eu vi ele apontando, eu escutei uma voz do céu, é ele, nós achamos, é ele. Mas Natanael mostrou preconceito, orgulho e religiosidade. Falou assim: pode vir alguma coisa boa aí de Nazaré? Daí Filipe não tinha como convencer, falou assim: vamos lá enxergar, vamos lá conversar com o homem, vamos encontrar com ele, vamos lá. E quando Natanael estava chegando perto de Jesus, Jesus apontou para ele e falou assim: ó, você é um verdadeiro israelita e não tem falsidade, não tem dolo na sua vida.
Primeiro, ele tinha tudo isso, né? Ele era um preconceituoso, orgulhoso, religioso. Não deu nem pelota para aquilo que Filipe disse. Mas Jesus olha para aquele religioso e fala assim, ó, você tem zelo. Você tem integridade. Você tem dentro de você um cuidado com as Escrituras. É porque você não achou que o Messias viria de Nazaré, então você está achando que eu não sou o Messias, mas isso é zelo. Eu estou vendo zelo. Eu estou vendo integridade. Jesus foi chamando a existência o tesouro que estava dentro de Natanael. E daí Natanael ficou ali, estava ali meio confrontado com aquela palavra, e Jesus falou assim para ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Deu uma palavra de conhecimento para ele. E daí Natanael pegou e bradou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei de Israel. Então nós vemos que Jesus, ele chama a existência o ouro que está dentro de nós. Queridos, e em cima disso, eu queria falar um pouquinho agora, rapidamente, sobre sermos caçadores de tesouro. Nós temos que caçar tesouro. Se as pessoas têm tesouro, se elas são o tesouro, então nós temos que ser caçadores de tesouro. Quando fala ide por todo mundo, prega o evangelho, fala assim, ó, caça o tesouro. Encontre o tesouro. Mostra o valor que eu dou para as pessoas. Mostra o amor que eu tenho para elas. Ofereça de graça essa imensa salvação. Ofereça a oportunidade deles viverem uma nova história, um novo destino. E nos chamou para sermos caçadores de tesouro. Amém, queridos? Glória a Deus. E nós vemos que Deus tem levantado uma onda de pessoas nessa terra que têm tido um despertamento para estar caçando o tesouro. E tem até um método de evangelismo que chama caça-tesouro, evangelismo sobrenatural. E eu quero falar um pouquinho sobre isso agora. Esse evangelismo sobrenatural, como um caça-tesouro, é mostrar o amor e o poder de Deus para o perdido. É fazer um evangelismo, mas mostrando para eles um Deus que os ama, um Deus poderoso, e eles vão ter logo de cara uma experiência com Deus. E Deus quer levantar essa igreja para fazer caça-tesouro, amém, queridos? Nós somos jovens que vamos tocar essa nação, vamos tocar Maringá, alcançando os tesouros para o Senhor Jesus, amém? Os tesouros que não sabem que são tesouros, eles vão ficar maravilhados ao serem tocados pela presença de Deus, através de você, no nome de Jesus. E assim, amado, Deus, ele através de palavras de conhecimento, através das dicas, das pistas, ele vai dando um mapa do tesouro, um caminho para alcançar. Nós vemos que isso tem acontecido muito em universidades, tem acontecido muito, né, no meio dos jovens do movimento Dunamis e outros jovens que têm se levantado nessa nação. E as pessoas, elas param para buscar de Deus, param para perguntar para o Espírito Santo, quem que Deus quer salvar? Qual é a pessoa que Deus quer alcançar naquele dia? Se preparam para um evangelismo, se preparam para um momento evangelístico e buscam de Deus dicas, pistas, e começam a anotar todas as pistas, todas as dicas. E eles fazem perguntas específicas, porque Deus, ele responde fome e ele responde perguntas. E o interessante é que nesse método que foi feito, eles fazem 6 tipos de pergunta para o Senhor, 6 tipos de áreas, 6 áreas para Deus trazer as pistas. E as áreas que eu quero trazer aqui, primeiro, é a característica da pessoa. Características pessoais. Nomes. Segundo, local, condição de oração, situação de oração e curiosidades. E o último, número 6, é X. Então vamos por etapa. Característica pessoal. Eu quero falar de um homem da Bíblia chamado Ananias,
quero citar aqui bem rapidamente, para ver se a gente faz uma dinâmica depois. Ele foi levantado para que Saulo tivesse a sua segunda experiência com Deus. A primeira foi quando ele ficou cego, clarão de luz, lá no deserto de Damasco, caminho de Damasco. E quando ele estava cego na cidade de Damasco, Deus chamou um homem por nome Ananias, e se revelou para ele, falou: Ananias, ele disse: eis-me aqui, e falou assim: Ananias, eu quero que você vá na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, e esse homem chamado Judas está hospedando um homem chamado Saulo de Tarso, e ele está orando, e orando, foi revelado para Saulo, que um homem chamado Ananias viria, e oraria com ele para ele recuperar a sua vista, porque ele está cego. O interessante é que tem todas as características aqui do caça-tesouro. Primeiro, a característica da pessoal. Característica pessoal vai falar do que, queridos? Vai falar o cabelo, a roupa, a calça, se está ali, se é alto, se é magro, se é moreno, se é loiro. E vai trazer característica da pessoa. Deus me revela a característica. Deus mostra qual que é a característica das pessoas que o Senhor quer alcançar, ou da pessoa que o Senhor quer alcançar. E nós vemos que a característica que foi dada para Ananias, ele é de Tarso. Ele é lá da cidade de Tarso, característica pessoal. Depois fala que nós temos que orar para Deus dar um nome. Deus, qual é o nome? Ontem mesmo a Priscila saiu daqui, né, o pessoal do Submerge viu lá, que a gente postou. Ela foi comer um lanche e ela falou assim: Senhor, eu quero colocar em prática, me dá um nome. Dá um nome de alguém para mim. Daí Deus falou assim: é com ele e é uma mulher. E ela abordou a moça que estava trazendo a comida, e a moça chamava Luana, e ela pregou o amor de Deus para Luana, e foi uma benção, e pediu para estar orando pela Luana. A Luana falou que vai vir para a igreja. E ela ficou maravilhada, porque Deus deu a letra L do nome, só a letra L, mostrou que era uma mulher, e essa mulher veio até ela. Ela perguntou: você tem nome L? Letícia? Ela falou: Luana, você mesmo. E começou a falar assim: Deus te ama muito, e Deus quer tocar na tua vida, e Deus me mostrou que era para vir aqui para falar com você. E foi uma benção. Então, e o nome que foi dado aqui, o nome dele é Saulo. O nome é Saulo. O local pode ser, né, quando o pessoal vai no shopping, né, na porta do banheiro, ou na frente de uma loja tal, mostra um macarrão, né, a loja de massa, né, qualquer coisa, o local, na rua, na frente de um portão, mostra um portão, dá um local. Aqui para Ananias falou assim: é em Damasco, na rua direita, na casa de Judas. Olha só, precisão. Então, no caça-tesouro aqui de Ananias, Deus deu para ele tudo com muita precisão. Situação de oração, necessidade de oração. Se a pessoa, às vezes, né, vamos orar, o Espírito Santo mostra, às vezes mostra depressão, problema familiar, mostra alguma enfermidade, uma situação que ela está vivendo, porque são coisas que vão ser oradas com o nosso tesouro. Quando nós estivermos evangelizando essas pessoas, nós vamos depois orar pelas necessidades, pelas coisas onde Deus vai trazer a intervenção sobrenatural e vai tocar nessas pessoas. Para Ananias foi falado assim: Ananias, ele está cego, e você vai impor as mãos sobre ele para ele recuperar a vista. Ele vai ter uma experiência comigo. Você vai pôr a mão sobre ele e ele vai recuperar a visão. Também fala que nós temos que pedir para o Espírito Santo uma curiosidade. Algum detalhe, se a pessoa, né, às vezes Deus mostra um gato, mostra o que ela gosta de fazer, se ela gosta de escrever, eu gosto de jogar bola, não, alguma curiosidade, papagaio, né, um calopsita, alguma coisa que é uma curiosidade própria da pessoa, que vai descrever algo que só a pessoa e Deus sabia. E nós vemos aqui para Ananias também, foi falado assim: Ananias, ele está orando. E além dele estar orando, eu falei para ele que apareceu um homem chamado Ananias. Então Ananias chegou e falou assim: eu estou aqui como Deus falou que eu ia vir, e ele falou que você ia estar orando.
uma curiosidade, uma coisa ímpar. E nós vemos que todas essas 5 dicas foi dado para Ananias. Deus, ele quer que a gente se coloque na brecha, queridos. Porque Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus que tem um monte de tesouro que Ele quer alcançar. E às vezes uma pessoa específica que Ele quer alcançar. E Ele vai usar a tua vida, Ele vai usar as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? É tremendo, as pessoas falam assim, das experiências que têm tido. E é interessante que Deus dá tanta característica, que quando acha a pessoa, eles têm que se conter, para não assustar. Porque dá vontade de pular em cima, de agarrar, de começar a gritar, e já contar tudo. Você imagina, falar, vai ser alguém com a camisa, um rapaz, camiseta vermelha, com um brinco no tal lugar, com um boneco cor-de-rosa, e daí chega, você vê todos os detalhes. Você já vai querer já pular no pescoço e falar, rapaz, você é o tesouro que Deus mostrou. E essas coisas acontecem, e acontecem com muita precisão. E Deus tem feito isso nessa terra, e nós vamos viver essas realidades no nome de Jesus. Eu já tive uma experiência assim, que eu já falei para vocês, que eu fiquei feliz e eu fiquei triste. Fiquei feliz porque eu estava fazendo evangelismo por revelação, e eu saí pela rua de uma cidade, entrando em todo o comércio, uma cidade pequena. Em cada comércio que eu entrava, eu ficava orando em línguas, eu e o Michel, aqui da igreja. E o Michel ficava perguntando ali alguma coisa para o comerciante, tudo, até a loja de bebê, perguntando as roupinhas, dos bercinhos. Enquanto um perguntava, o outro ficava ali, Espírito Santo, revela, traz alguma coisa. Daí a gente abordava o que Deus estava trazendo. Todas as lojas, em todos os comércios, aceitaram a oração. Todas as lojas, o pessoal chorou. Na maioria das lojas, Deus deu revelações precisas. E a gente saiu ali feliz da vida. E ao mesmo tempo eu fiquei muito triste. Falei, Deus, isso não pode ser um evento. Isso tem que ser um estilo de vida. Na verdade, essas realidades não podem ser uma vez na vida. Vamos fazer um evento de evangelismo, um dia de evangelismo. Isso tem que se tornar uma prática de vida. O dia a dia nosso. Eu quero trazer algumas pessoas que eu conheci, malucas, que não tem nem parafuso. Tem um rapaz lá que eu quero trazer aqui, que ele saiu porque ele tinha ganhado uma bolsa 100% na faculdade, e ele teve que voltar para São Paulo. E ele ficou o dia todo correndo atrás de documento para poder fazer aquela faculdade. E ele chegou e falou assim, pastor, do meu lado, 4 pessoas aceitou Jesus, 5 foi curado, 1 foi tocado pelo Espírito Santo. Eu falei assim, mas aonde? Dentro dos busão, dentro dos ônibus. Falei, cara, você é doido mesmo, rapaz. Uma benção, ele passou um relatório aqui para mim, de não sei quantas mil pessoas que foram alcançadas, lá no projeto de evangelização que eles foram para El Salvador. E quantos que foram batizados com o Espírito Santo, quantos que foram curados, e eram poucas pessoas, mas fizeram um estrago no inferno. Então Deus tem levantado pessoas, e é muito simples, é muito fácil, porque é a vontade de Deus, é o coração de Deus, é o que Deus quer fazer, e Deus quer usar você. Amém, queridos? Quem quer ser usado para caçar tesouro aí? Em nome de Jesus. Amém. Já tem uns 20 já, pastor Beto. Que bênção. Glória a Deus, aleluia. 21. Amém. Algumas coisas que eu falei ontem, para nós só deixarmos assim registrado, que a abordagem tem que ser feita com muita educação, com muita gentileza. Eles instruem a gente, né, no curso, a abordar pela frente, nunca vir por trás para não assustar ninguém, ser muito educado, se apresentar, bom dia, boa tarde, boa noite. A vontade é tão grande de já contar o que Deus mostrou, que às vezes podemos ser invasivos e podemos assustar as pessoas. Então tem que ser muito educado, muito cortês, e trazer ali um momento para a pessoa poder saber quem nós somos. Olha, meu nome é tal, prazer, teu nome como é que é mesmo, querido? E tal. E você vai
fazer abordagem também. Eles ensinam para não fazer abordagem com a linguagem crentez. Porque a vontade nossa é chegar e falar assim: ô varão, ô a paz do Senhor. Chega para alguém lá: paz do Senhor. E aí, vaso? E tal. A pessoa já não entende nada. Ou já chega a ver a pessoa com todas as características e fala assim: oh, glória a Deus! E já começa a rabassuriando, a labaxar e pronto. A pessoa sai correndo, você perdeu o tesouro. Perdeu o tesouro. Então a gente tem que pensar com a cabeça da pessoa e falar a linguagem da pessoa. Deixar a linguagem crentez, falar a linguagem da pessoa. Então, nos instrui bastante assim, a não forçar. A não forçar nada, porque o amor, ele respeita. Então, deixar a pessoa livre. Se a pessoa não quiser, amém. E se Deus mostrar alguém que a pessoa depois vai rejeitar, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Então, nunca forçar nada. E depois de se apresentar, mostrar o que está fazendo. Falar assim: ó, nós estamos fazendo aqui um caça-tesouro. E estamos orando, mas é um caça-tesouro diferente. É um caça-tesouro onde Deus dá as pistas para a gente achar um tesouro. E o tesouro é uma pessoa que Deus ama muito e quer abençoar. E Deus parece estar mostrando que é você. Dá uma olhada nas dicas que Ele deu. Dá uma olhada aqui as anotações que nós temos. Daí mostra, alguém com todas as anotações, mostra ali. E a pessoa vai achar que é bruxaria, que é feitiçaria, alguma coisa assim. Mas depois você começa a falar: não, foi o Deus que te ama. Ele mostrou isso de você. Mas começa a fazer abordagem com a pessoa. E o Espírito Santo vai testificando. E tudo mostrando que é o amor de Deus. É o amor de Deus por ela. Ó, se Deus mostrou isso é porque Ele te ama. Se Deus mostrou esses detalhes da tua vida é porque Ele te ama. Sempre mostrando o amor de Deus. E depois orando pela necessidade da pessoa. Orando com a pessoa. Se Deus revelou a necessidade, já ora pela necessidade da pessoa. Já aborda ela em cima daquilo. Orações, como foi nos ensinado, orações rápidas. Porque tem gente que quando vai interceder, faz uma introdução enorme antes. Querido, todos nós somos adoradores, mas nós não precisamos adorar na hora que vamos orar por alguém. Você vai orar com alguém e começa: Senhor, Tu és grande. Você põe a mão na cabeça da pessoa: Tu és grande, maravilhoso, tremendo, santo, eterno. Você adora, você já é adorador. Quando vai orar com alguém, você tem que ir direto na oração. E direto naquilo que é para orar e direto no amém. Tem gente que enrola muito no final e enrola muito no começo. Faz orações. Quem já recebeu uma oração assim que a pessoa for orar com você e ficou adorando meia hora antes? Daí fica, né, meia hora antes. Você já é adorador. E quando você ora por alguém, quando você intercede com alguém, não é a hora de adorar. Não é hora de adorar. Deus merece adoração em todo o tempo, mas essa hora não é hora de adorar. Porque, por exemplo, vem aqui no apelo. Você não vai orar com alguém adorando a Deus. Você já é adorador. Por isso que está aqui. Amém, gente? Se você fazer essa prática, por favor, né? Outra coisa que foi falado, coisas básicas, né? Vai evangelizar, saia cheiroso, saia sem bafo. Meu Deus, bafo é terrível. Bafo, gente, bafo tira até palavra profética. Quem já recebeu oração com bafo aí? Levanta a mão. Gente, você não consegue nem prestar atenção, fica ardendo o nariz assim, fica ardendo o nariz. E o cheiro da axila? Gente, a pessoa levanta a mão que você fica que nem... Tem gatinho quando tem um mau cheiro assim, né, dá aquele... Você tem vontade de fazer que nem isso, gato. Porque se você tá em jejum, tem que chupar uma bala. Uma bala house preta, mata-rato. Sabe aquele house preto mata-rato? Você chupa a bala e o bafo sai. Outra coisa, vai orar com alguém, também toma cuidado para não gritar. E nem cuspir. Eu lembro uma vez que eu fiquei muito envergonhado, daí eu aprendi. Eu era novo convertido e fui orar com uma pessoa.
num culto, e eu orava de frente, ó. Daí a partir daí eu comecei a orar de lado. Porque eu orei, quando eu acabei de orar, a pessoa pegou e fez assim: amém, Jesus. Glória a Deus. Gente, eu acho que eu tinha cuspido na cara da pessoa todinha. E eu acho que eu vi as bolinhas, ela falando assim: glória a Deus, amém, Jesus. Espiritualmente, ela é bem espiritual, né? O irmão que eu orei. E a partir desse dia eu comecei a orar de lado, para não cuspir na cara do irmão. Outra coisa, né? Não grita. Nem na igreja, tá? Quando for orar com alguém. Toma cuidado. Eu gosto de orar alto, gente. Então eu começo orando baixinho, daqui a pouco eu estou fazendo um tropé. Mas dói o ouvido. Ainda mais tem gente que grita no ouvido. Eu tenho um amigo meu que ele ora bem dentro do ouvido, ele grita. E cada vez que ele orava comigo, eu vou dar muito detalhe, senão eu vou estar falando o nome do santo. Mas assim, eu não conseguia nem ouvir a oração, porque dói o ouvido. Então não grita, não cuspa, cheiroso, bonito, sorridente, né? Escuta a pessoa, porque quando você perguntar a necessidade, ela vai falar, né? Se ela for de outra religião, respeite, você não está pregando religião. Nós estamos levando Jesus, só Jesus, não é placa de igreja. Geralmente as pessoas estão revoltadas com igrejas, mas quando você mostra o amor de Deus e ora para que Deus se revele, Ele vai se revelar, porque se Ele mostrou o tesouro, mostrou aquela pessoa, algo sobrenatural sempre acontece. Amém, amados? Então, esses detalhes foram passados para mim, e a gente precisa colocar isso em prática em nome de Jesus. Então, geralmente fazem grupo de 5 pessoas, e saem esses grupos de 5 pessoas. Não pode ser muita gente, porque imagina, né? Você encontra um tesouro e vai 20 em cima. A pessoa sai correndo. Então, é de 2 a 5 só para fazer abordagem. Porque vão abordar um de cada vez e isso não vai assustar tanto. Mas para isso, fala, mas como que eu vou receber as pistas? Querido, eu quero falar para você. Todos nós somos pessoas proféticas. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Todos nós podemos receber dicas, revelações que são palavras de conhecimento. Todos nós, Deus traz para nós. Às vezes você é uma pessoa profética e não sabe. Tem pessoas que são pessoas proféticas e não sabem, e muitos são proféticos e sabem. Mas toda a igreja nasceu para profetizar. Recebemos o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo vai ouvir a sua voz. Quem nasce de novo vai ouvir a sua voz. João 3,8. O Espírito Santo testifica no nosso espírito. Ele fala no nosso espírito. Romanos 8,16. Testificar é afirmar e confirmar. Ele fala e ele certifica do que falou. Aonde? No meu espírito. O que é meu espírito? Quando Jesus apareceu após a morte, o pessoal achou que era um espírito. Ele falou assim: eu não sou espírito porque eu tenho carne e osso. Me dá agora algo para comer, e comeu. Toca aqui na minha mão, toca no meu lado. Ele mostrou que ele estava em corpo, que não era espírito. Então um espírito, ele tem o formato de um corpo, mas não tem matéria. Como aquela parábola, que não é parábola, do rico e do Lázaro, vai falar que tinha língua, tinha cabeça, tinha mão, tinha sensibilidade. Então nós vemos que o Espírito, ele tem o formato do nosso corpo. E Deus fala com o nosso Espírito. O Espírito Santo fala com o nosso Espírito e reverbera onde? Em tudo. Reverbera na nossa mente, reverbera na nossa vontade, reverbera no nosso sentimento. E a maioria das palavras proféticas reverbera com pensamentos. 1 Coríntios 2,16 fala que nós temos a mente de Cristo. E Deus, ele traz pensamentos. A maioria das revelações que nós temos são pensamentos. São pensamentos brilhantes que saltam na nossa mente, que vêm em marca. Às vezes é uma imagem, às vezes é um filme todo. Quantas vezes que eu tive assim, parecia que estava passando um filme. E fui ver, cada detalhe daquele era literal, não era nem simbólico. Muitas vezes, essas imagens que vêm, elas têm ainda uma simbologia para ser interpretada. Mas Deus, ele traz
E ele testifica quando é dele. Feche os olhos, eu quero só que você pense agora, fazer uma dinâmica rapidamente. Pense numa sala bem grande, uma sala bem gostosa, pode ser a sala da tua casa. Agora imagine entrando nessa sala, um leão bem calmo. E esse leão deitando nos teus pés. Quem conseguiu imaginar isso? O resto não conseguiu imaginar? Amém. Conseguiu imaginar aí, Betão? O leão ficou entalado na porta? Depende se o leão, né, vai muito na casa do Rogerinho e ficou entalado na porta. Porque lá tem churrasco 3 vezes por semana. Então o leão estava muito gordo e entalou na porta. Mas assim, os leões que não entalaram na porta, que você conseguiu imaginar, é assim que Deus traz uma palavra de conhecimento. Como se fosse uma imaginação. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo escrevendo em nós, como nós sendo uma carta, ele pega e fala em 2 Coríntios 3:4, é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes de por nós mesmos pensarmos alguma coisa como se viesse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando ele fala do serviço do Espírito Santo, em 2 Coríntios capítulo 3, ele fala de um pensamento que não procede dele, de um pensamento que é capacitado, inspirado por Deus. Muitas palavras de conhecimento são pensamentos que Deus traz. Deus pode falar de inúmeras maneiras, mas geralmente Deus ele traz pensamentos, sensações físicas. Às vezes ele traz uma voz que muitas vezes é como se fosse uma voz da nossa consciência. Nós podemos sim ter visão de enxergar ao vivo e ao cores, visão aberta. Podemos sim ouvir Deus falando, mas isso é muito raro. Geralmente a gente ouve como a voz da consciência. Romanos 9, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: eu digo a verdade e testifico com a minha consciência com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo falando na consciência dele. Então é como uma voz que está falando com você, como você quando fala na tua mente com você, brota, isso borbulha, isso ecoa, e geralmente isso é Deus falando. Então é muito simples. Essas dicas, essas pistas, são palavras de conhecimento que Deus traz para nós. Sensações físicas. A gente chega no lugar, sente um peso nos ombros, aquele peso não é teu, é daquele lugar. Você chega no lugar, sente uma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça, alguém está com dor de cabeça naquele lugar. Você chega no lugar e sente uma pontada no estômago. Alguém está com alguma enfermidade no estômago. Porque o Espírito Santo, quando ele quer trazer para nós alguma revelação, ele fala no Espírito e aquilo ecoa em tudo. Corpo, alma, vontade, desejo, pensamento. Isso ecoa e é a maneira mais simples de Deus falar conosco. E é assim que Deus ele traz as pistas para nós acharmos o caça-tesouro. Amém, queridos?